Eu vou fazer aqui para vocês a tradução desse vídeo. Essa moça, o nome dela se chama Dana Ashley e ela não faz muitos vídeos no canal dela, tá? Mas achei com extrema importância de botar esse vídeo aqui para vocês por conta da riqueza dos detalhes que as pessoas, ela tem uma compilação dessas pessoas que estão tendo esses sonhos e essas visões e a riqueza dos detalhes, né, em comum entre essas pessoas. Então, ela colocou o título desse vídeo como Vindo para a América, o que esperar, né? O que você vai encarar. E achei de extrema importância dividir com vocês, porque a gente sabe que as coisas estão acontecendo e que vai acontecer. Mas a importância desse vídeo que eu achei por bem dividir com vocês é sobre o fato de o que esperar, como você vai encarar essas coisas que vão estar acontecendo. Então, ela tem uma compilação dessas pessoas que não se conhecem, não sabem quem são, mas essas pessoas estão postando em sua mídia social a respeito desses sonhos e visões, que eu achei por importância dividir com vocês. Eu vou tentar fazer a tradução desse vídeo, não vai ser 100%, tá? O vídeo é grande e, como você vê, ela tem 1 hora de vídeo. Mas eu gosto de traduzir os vídeos na íntegra, tá? Na sua totalidade, desde o começo até o fim. Porém, esse vídeo, como sendo muito grande, talvez não caiba em um vídeo só. Talvez eu faça de 2 partes. Porém, eu vou tentar aqui fazer a leitura, tá? Da tradução em português na legenda. Então, aqui vai. Ela disse, olá, eu sou família do YouTube, eu sou a Mistina, quer dizer, na verdade, Mistina não o nome dela é Dana, tá? É Dana Ashley. Então, juntando-se a mim novamente aqui, eu quero compartilhar com vocês provavelmente um dos vídeos mais importantes que já fiz. Trata-se especificamente de eventos futuros que estão ocorrendo. Tá? Estamos falando aqui na América com tal do resto do mundo. Alguns de vocês já tem visto a filmada e cobrindo o que muitos outros estão chamando de sonhos proféticos dados pelo pastor Dana Coverstone e seus sonhos, tá? Sobre o que está vindo para a América. Eu só vi aqui há alguns dias. Então, parte deles, aqui, ela disse que vai colocar somente parte dos sonhos do pastor Dana que estão aqui. Porque eu não encontrei nenhum outro sonhos, visões de outras pessoas, ao invés, talvez não haja outra pessoa que tenha vindo de uma única pessoa tão perfeitamente encapsulada em todas as aberturas, que sinto que me mostram, e vindo para cá, para a América agora, uma coisa que eu vi, terremotos, quase todo o resto está lá. O sonho encoraja você para ver o vídeo porque cobre muito mais, incluindo as informações e as profecias, e apoiam agora. Os seus sonhos dizem respeito às coisas que estão por vir nos próximos 4 meses na América. Então, ele entra no tempo e eu normalmente não faria não advogaria, por enquanto, a respeito dele. Mas eu, pessoalmente, sinto que estes eventos especificamente de que fala são absolutamente precisos. Eu ainda me sinto muito motivada a compartilhar isso. Então, por favor, ore sobre esse tempo, sobre esse tempo, para vocês, aqueles que são assinantes recentemente, talvez só me conheça falando do CVD, ou do armamento de frequências, mas no início, realmente, eu venho com um resultado de uma coisa que eu senti que estava chegando na América, por meio de sonhos e visões, e que também foram respaldados na Bíblia de profecias, para que aqueles de vocês que não são crentes, não deixe que isso te assuste, e que vai encontrar, se você encontrar minha perspectiva, interesse perspicaz no que quer que seja. Não basta clicar somente aqui e se referindo a essa profecia, mas considere o que eu estou dizendo aqui. Pelo menos me escute e coloque em uma prateleira para que, se e no caso de acontecer nesses grandes eventos, você pelo menos tinha uma noção, né? Você tem para saber o contexto na qual vocês estão inseridos para vocês conseguirem entender
como se fosse um vigia. Então, eu não quero que tenha sangue nas minhas mãos a esse respeito, mas eu quero que você tenha a percepção do que está por vir. E não avise as pessoas. É exatamente o nível de urgência que essas informações precisam ser passadas. Então, eu queria compartilhar com vocês por esses sonhos da espinha dorsal, né, que isso é importante. Ela disse, é uma expressão em inglês, né, espinha dorsal, mas isso é o que sustenta, né, a informação dos profetas a respeito das informações que precisam ser passadas, né, para que o sangue não esteja na mão dos profetas. Então, cuidadosamente, Dana Coverstone. Mas é só isso, os sonhos daqui. Então, eu tenho tido tempo para entrelaçar muitos dos seus sonhos e suas visões. E apoio exatamente o que ele disse. E acredito que Dana sinceramente, não acho que está procurando atenção. Ele simplesmente é um pastor de uma pequena cidade com um bom coração, tentando ser obediente ao que postou dos seus sonhos no Facebook. A primeira transmissão que ele teve originalmente, em dezembro de 19, compartilhou apenas com os presbíteros da igreja. Aconteceu e ele viu que as datas e os eventos marcados junto com o calendário em dezembro. Então, o sonho que eu tive foi eu vi um dos calendários, né? O calendário virando, começando em janeiro de 2020. Estava sendo invertido. Então, eu vi o calendário de janeiro, fevereiro, março. Então, eu vi o senhor marchar. Ela disse que viu os calendários sendo enfatizados no mês de março, junho e julho e relacionados com o CVD nos eventos Floyd e quando ele começou. Então, vejo a mão, né, sublinhando o mês de março e um toque 3 vezes. Então, eu vi e abri maio. Quando eu vi a mão de novo, sublinhando o mês de junho. Junho de novo, bateu 3 vezes. Então, eu vi as pessoas marchando. Vi protestos, pessoas usando máscaras e vi os leões entrando em hospitais. Médicos típicos seringas. Disse que viu jornais com as manchetes falando alertando nas milhares de pessoas que iam ficar doentes. Então eu vi as cidades pegando fogo, vi edifícios sendo queimados e manifestantes com os punhos erguidos no ar. As pessoas estavam gritando e gritando com raiva pelo mundo. Então eu vi os tribunais e as casas dos estados estavam cheias, estavam loucas, estavam com muita raiva. E o caos absoluto. Finalmente ele viu que o tema, que é realizado por todos os seus sonhos, prepare-se. O que é, para mim, algo que sempre pesa a respeito. E você está sendo preparado para o impacto. Então veja a palavra. Abrace-se. Depois de seu anúncio, os sonhos começaram a se tornar realidade em junho. Quando você conseguiu uma parte, você parecia descobrir o agosto, novembro, que foram os meses. Compartilhe isso publicamente agora. Sonhos inteiros, mas por os sonhos inteiros. Então, eu compilei alguns dos principais partes desse sonho do pastor Dana. O que abrange um período do vivendo agora até dezembro. Agora, para ajudá-la a entender a profundidade do aviso de Deus, de tudo isso, o que eu também incluo clipes de muitos outros, repetir exatamente os mesmos avisos, os mesmos sonhos. É importante que o pai disse no Atos 2:17 e Joel 2:28 que iriam derramar o Espírito sobre toda a carne, visões e sonhos seriam os últimos dias das pessoas que iriam ver. São absolutamente bíblicos. E ele também disse que certamente o Senhor ia mostrar menos que se revele seus segredos a seus servos, os profetas. Eu não sou profeta, mas sou um vigia. Estou compartilhando isso com vocês para mostrar irrefutavelmente que Deus já está alertando os seus profetas sobre o que está acontecendo na América. Se você pudesse vê-los tudo em um só lugar, pois eu digo que este vídeo é muito importante. Lembre-se, não acredite em mim, nesses testes e outras coisas. Não acontecer, ótimo, graças a Deus. Ótimo se não acontecer, mas vai apontar para você o amor de Deus e pelo seu povo, porque ele não pode ser negado. Que ele avisa o seu povo e o que o inimigo está tramando. O último ponto seria: todos esses são bíblicos. Veja a série da Babilônia na minha parte América para aprender mais. Ela tem outro vídeo a esse respeito. Com isso em mente, a segunda noite eu tive outro sonho.
e me acordou da minha cama e fiz anotações sobre isso e gravei um vídeo sozinho, certificando-me de para que eu conseguisse lembrar. Então vi um calendário começando, lembrando que como eu estava tendo isso, o calendário estava no ar. Uma figura branca apareceu e eu vi a voz dizendo parte 2, parte 2. Então eu vi o calendário virando julho e vi agosto. E eu vi setembro. E vi o dedo sublinhando a palavra setembro e enfatizar toca 3 vezes. Então eu vi outubro. Então eu vi o mês de outubro como um calendário. Eu estava acenando por um vento forte, como um vento iminente, não violento, como apenas um vento intermitente. Então eu vi um dedo aparecer e apontou para a segunda semana de outubro e arrastou o dedo pelo calendário bem devagar. Na terceira semana, cobrindo a segunda, terça semana, outubro, depois apontou dia 31 de outubro. E manteve a posição, apertou e bateu e segurou nesse dia. A primeira coisa que eu vi foi uma rocha que saiu voando do céu em uma grande lagoa de ondulações, onde começaram pequenas, mas depois se tornaram grandes. Ondas viciosas. Então, parece que este é o primeiro evento que ele está mostrando em relação ao período de tempo na parte 2, que não vai fundo nisso. No entanto, isso soa simbolicamente muito parecido com um tsunami para mim. Deixe-me dizer que tem havendo milhares de sonhos de tsunamis agindo nas costas da América e particularmente na área da cidade de Nova York. De algum tipo de meteoro no Atlântico, bem como nas zonas da falha da costa oeste. Na verdade, meu primeiro vídeo no YouTube, já de setembro de 2016, 4 anos atrás, eu ainda tenho ainda tenho lá. E todo esse sonho de um alerta sobre um tsunami. Então, esse foi o meu primeiro vídeo de aviso. E sendo o primeiro vídeo evento mencionado na parte 2, realmente chamou minha atenção. Então, pertencente não apenas ao tamanho do cataclismo mas o tsunami neste sonho, a água atingiu e a água já atingiu a cidade de Nova York, os edifícios estavam abalando, né, o horizonte, a cidade de Manhattan, em todo o horizonte. Em Nova York, o que aconteceu foi que eu vi enquanto estava, né, a arquitetura mostrando o tsunami no St. John's, né, Santo John Divine, na igreja de Nova York, na Roma Católica. The Beast Church, que eles chamam de The Beast Church. Ela está mostrando aqui essas pilares, né, na arquitetura da igreja, mostrando que há tsunamis, né? Ela vai mostrar a riqueza dos detalhes dessas pilares, mostrando a destruição desses lugares. Então, no ar. Por favor, senhoras e senhores, vocês precisam evacuar a área porque o terremoto de 9.0 acabou de atingir o Oceano Atlântico. E você vai precisar sair, porque o tsunami já está preparando para atingir a cidade. Por favor, evacue a cidade agora, porque eu olhei para a onda e era uma onda enorme, como se fosse feroz. Então, você vê aqui no design, no desenho dessa pilar, tá dentro? É como se fosse, né, as partes de uma onda. Então, as pessoas, né, sendo sucumbidas. E aqui em cima do pilar... desculpa, eu até falei aqui. Né? É quase como se estivesse vivo. Não parecia uma onda fofa, né? Uma onda, né, de espuma. Parecia que estava definindo para destruir a cidade. E a cidade de Nova York estar no meio de uma multidão e pessoas em uma cidade. Né? Você conhece Nova York, uma dessas cidades do mesmo tipo, né? De repente eu percebo que todos estão correndo pela rua em direção a um grande copo de água, não. Acho que um grande, né, corpo, é isso que eles chamam, um corpo de água de um tsunami. Se você quiser, de você ver, né, uma grande onda.
Então, ele estava indo em direção à cidade. Estavam todos correndo dessa grande onda gigante. Eu quero dizer gigante. Era uma coisa que você conhece, na metade do tamanho desses arranha-céus. Então, era um grande giro e olhou pela janela. E foi uma forma como a terceira onda foi tão grande. Ela tá chorando. A onda era tão grande. Caos. Então tem caos, né? Guerra de raças e guerra civil. Então ela diz: eu vi o rosto de funcionários eleitos pelo governo federal e reconheci. Então eu vi governadores, estados, né? Governantes de estados específicos, vi líderes e agências, e vi também os radicais com as pessoas que vieram de Portland. Né? Ele fala de Portland, Seattle, porque é conhecido como a cidade de magos e bruxas, tá? A cidade de Portland, no Oregon, é conhecido como cidade de bruxas e magos. Então, essa cidade, ela tem acredito que seja uma per capita muito grande de pessoas que são bruxos e magos e fazem todo tipo de magia negra. Por isso que essa cidade é muito visada, onde começa os caos, tá? Então, ele disse que viu, né, muita comoção em Seattle e Minneapolis. Eles tinham umas mechas, uns pavis saindo de sua cabeça, como se fosse um foguete, né, ou fogo de artifício. Então, nessa segunda semana de outubro, eu vi que simultaneamente todos aqueles que tinham essas mechas saindo de suas cabeças estavam em chamas. E as imagens faciais passavam de normais para calmas para rostos vermelhos, saltando como um estado de absoluta loucura primal. Grite. Esse é o sonho que estava na presença de Donald Trump. E que estávamos olhando para o mar e as pessoas que marchavam. E quando eu vi, eu sabia que não era bom. Eu acordei de um sonho na vida real imediatamente e ouvi um barulho. E então, era como se o Espírito Santo, e que isso eu não ouvi derramamento de sangue. Isso era o que eles fariam. Ainda veja que a escuridão e o mal em seus rostos. E você também pode gostar de vez em quando deles, mas comece a rosnar e a contorcer como nos filmes do exercício meio estranho. Você sabe que o corpo dele se contorcia de forma tão estranha e eles simplesmente se aproximavam, e isso é preto. Essas pessoas são pessoas negras e pessoas brancas, todas do tipo de guerra racial. Eu tive um sonho que Donald Trump começava uma guerra entre negros e brancos. E ele começou com uma grande guerra, quero dizer, era uma guerra racial. Todos eles estavam entre os em si. Então isso me fez ver pessoas idosas sendo atacadas. Foi um ataque aos americanos mais velhos e às pessoas que defendem a Constituição. Então a bandeira, né? As pessoas que tinham receio pela bandeira, as pessoas que têm os compromissos com os valores dessa terra. E fé e princípios bíblicos, que agora realmente é também um ponto importante. E que eu afirmei em 2017, no meu primeiro vídeo sobre a América, sendo um mistério. Em 2017, e havia confirmado para vocês que os Estados Unidos da América era a Babilônia. Que o trunfo, que Trump foi o escolhido, né? Aqui ele faz a tradução de Trump, porque isso é a tradução que se faz da carta de baralho de Coringa, tá? Trump também é considerado a carta Coringa. O nome dele, a tradução é Coringa, tá? Trump, porque quando você joga a carta de baralho em inglês, você fala Trump, você traduz a palavra do nome dele, né, do sobrenome dele como trunfo, mas é Trump. Então, a época foi escolhido para estar no comando
durante o outono da América com esse propósito. A divisão da direita e da esquerda, do preto e do branco. E como eu disse, a última análise para a perseguição contra os verdadeiros crentes. Isso é exatamente o que Dana estava falando e vendo. Porque novamente, né, Trump foi selecionado estar aqui. Então eu estou aqui dizendo em 2017, Trump foi selecionado como uma pessoa perfeita. Esse é um vídeo que ela tá, né, fazendo a parte, tá dizendo o símbolo que eu me prostro, né? Aqui a cruz. E aqui Donald Trump, o símbolo que eu adoro, né? Adoração. O Papa aqui tá adorando o símbolo da cruz da igreja e Donald Trump tá idolatrando, né, o seu próprio ter. Então, ele é seu próprio idólatra. Então, dizendo que foi selecionado com uma pessoa perfeita para esse papel. Para criar o que sabemos que eles vão fazer. Que tudo para criar a animosidade em relação aos cristãos. Tá? Então, ele sabia que ele foi... Então, para criar tensões entre esses dois grupos. E muitos apoiadores dele ficaram compreensivelmente chateados com a minha mensagem naquela época. E talvez você ainda se sinta assim. Porém, agora, ouça-me. Você não sabe que os verdadeiros globalistas são pessoas como ele? Com os... Vou até botar isso aqui para vocês não... Eu não quero dizer esse nome, né? Então, e o governo também do Xing Ling. Acho que dá para ver aí para vocês, né? Eles estão prontos para sacar suas fichas. Querem que acredite no Trump. Eles querem que você acredite nesse Trump. Que será o salvador desse país, porque eles não se preparam para o que está vindo. E o pior ainda é que você culpa a esquerda, mas eles também estão vindo também confirmar a mesma intenção. Então, ela está dizendo que os dois grupos de pessoas, né, tanto a direita quanto a esquerda, têm a mesma intenção, né, de que mantenha você dividido para que você possa continuar dividido e não prestar atenção nas coisas que eles estão fazendo. E então, você pula em um planejamento, uma agenda, uma guerra civil que para sair matando outras pessoas que não são desse mesmo grupo. Essa não é uma guerra para vencedores, vencer para qualquer um, exceto o inimigo. Se você não souber quem é o inimigo, como é que você vai combater? Então, eu ainda mantenho a minha declaração em 2017 sobre a relação ousadamente reivindico que em 2020, como eu disse, esse vídeo dela é 3 meses atrás, então ela disse que Donald Trump ia ganhar novamente. Mas que desta vez a mais contenciosa das circunstâncias. Realmente foi uma circunstância muito inusitada, mas ele não ganhou. Então, eles vão tentar fazer parecer com que ele trapaceou, impediu a votação adequada e que não existe qualquer outra maneira, mas isso não importa. Ele apenas precisa de você que pense e votar que é real. Eles precisam de pessoas que acreditem nisso, a fim de evocar um derramamento de sangue total entre as duas partes. Entre as raças e iniciar a perseguição contra as verdadeiras, né, os verdadeiros inimigos deles, que são os crentes. E eu até vi pessoas tentando entrar. Então eu vi pessoas precisando entrar em lares, em centros de saúde para atacar os idosos. Mas eu vi um sonho que outra nota de $100. Uma nota grande de $100, do tamanho de uma bandeira. Estava pendurado como uma bandeira no mastro e queimava de um canto. E estava baixando. No final só podia ver as pessoas com a mão no coração que estavam chorando porque o seu Deus do dinheiro eles já estavam rebaixando e tinha perdido o seu valor. Aí tem outra pessoa que teve esse sonho. Isso é perfeitamente claro. Pois eu estava em um lugar onde o dinheiro
parece maços e maços de dinheiro, né? Montantes. Um monte de dinheiro. Então, notas grandes e coisas assim de 20, de 50. Centenas delas. Estavam em todos os lugares e você reconhece que você poderia pegá-los. Mas estava inútil. E esse sonho foi um sonho futurista, é uma visão. Esse é outro sonho. Ele disse, eu estava em pé em frente a uma grande lata de lixo. E um monte de dinheiro embolado nisso. Como se as pessoas gritassem pelo dinheiro e jogassem no lixo. O Senhor me deu o entendimento de que em breve chegará um tempo em que o nosso dinheiro não valerá nada. Não valerá qualquer coisa. Então ele queima cerca de 1/3 do que sobrou. Bem, alguns americanos ficavam devastados e dilacerados pelo que viram acontecendo com as pessoas, comemorando a morte do dólar. Foi um verdadeiro homem de Deus, David Wilkinson. É um dos poucos que também viu a América caindo muito antes de qualquer outra pessoa. Aqui está ele falando sobre a questão do dinheiro e da corrida que está acontecendo. Que está junto dos anos 80, dizendo a vocês. Escute a mim, por favor. Se você não viu nada mais sobre esse respeito, o que está vindo para a América. É um caos tão grande que não parece muito sério agora. Mas muito em breve e não muito longe, quando o caos econômico vier, você vê que acontecerá apenas exércitos de pessoas negras e exércitos de pessoas brancas, né? Uma guerra racial, que eu não estou falando e que não avisei. Avisei quantos já ouviram meus avisos e diz que as pessoas não querem ouvir. Eu quero que você saiba que aqui agora está bom na América, que estamos encaminhando, mas que estamos encaminhando para o caos, que entrou um colapso na noite de segunda-feira de agosto. Então, no sonho que eu tive no dia 17, sonhei mais uma vez o calendário em novembro. Estava dobrado, estava rasgado, estava sujo. Então, eu vi novembro e foi quando tornou-se real para mim o sonho. No minuto em que o dedo sublinhado no mês de novembro 3 vezes, ele fez tocar 3 vezes. Então, eu vi uma bola de punho que acertou o calendário. Literalmente, o calendário explodiu na parede. Os números apareciam. E eles estavam em 3D, saindo. Estavam todos voando em todos os lugares. Então, houve uma nuvem de caos que começou, então, a próxima coisa que eu vi. Manifestantes armados, lutas nas ruas. Então, eu vi pessoas esmurrando uns aos outros. Eu vi empresas fechadas e gritavam. Então, eu vi aquele dedo aparecer no círculo 3 de novembro, continuamente, e sendo no sentido horário. E, de repente, ele mudou o sentido anti-horário e nessa imagem começava. Eu apareci as manchetes, então disse que os desafios da vitória de Trump em todos os lugares. Trump victory is challenge everywhere. Ela disse que foi a matéria que ele viu, disse que estava sendo questionada a vitória dele, porém ele não ganhou. Então ele estava nas marquises digitais em Nova York, né, os lugares em Times Square, como havia manifestantes nas ruas, e eles estavam, né, cansados, dormindo, e pareciam sujos e encardidos. Então eles estavam completamente esgotados. Então, escorregou e tomou um banho, e em semanas o sino tocou. E, de repente, essas pessoas que gostavam de ganhar a vida, né, acordaram e começaram salivando como um cachorro, na citação do cachorro de Pavlov. Eles estavam, né, tendo as salivas, né, que pingava como se fosse baldes d'água. Parecia manchar as suas camisas. Então, eu quero acrescentar uma coisa rapidamente, que o sino que ele menciona tocar pode estar relacionado com os campos eletromagnéticos que são capazes de
que volta à vida na reação do cão, do Palô. Certamente, para mim, parece ser uma indicação de algum tipo de controle psicológico de mente, né? Como se fosse uma sonda do E, do M e do F, tá? Então, ondas eletro e ondas magnéticas que também podem induzir o controle da sua cabeça. Se não acreditar em mim, olhe para as obras de José Delgado, décadas atrás. Ele provou isso com essas coisas, né? Fala a respeito desse controle eletrônico na situação conforme eu acredito que ele tenha feito uma pesquisa a respeito dos ruminantes. Então, ela está falando a respeito de José Delgado, que fez a coisa em relação a um boi, né, raivoso. Então, as frequências de controle podem induzir emoções como a raiva e a violência. Então, se você vê as pessoas agindo como animais absolutos, apenas entenda isso, que isso é provável. Note que as cidades com os 5, né, que tem essas informações, são as cidades que têm mais violência. Mas isso também poderia ser planejado e viável, manipulando por armas, né? Eu vou dizer assim, por armas eletrônicas, e vi pessoas gritando, né, recebendo um violento resultado das eleições, ao ponto das pessoas ficarem com raiva, ficar atirando uma na outra, aleatoriamente no ar, no céu, e as pessoas estavam com raivas, com muita raiva. Então eu vi uma pessoa com um sinal, ele disse: o vencedor, óbvio, não é o óbvio a ele. Então ele segurou a cabeça de vergonha, mas a multidão era um amigo de ódio, que eles estavam até batendo um no outro, como se você sabe os seus sinais e os seus standards, não é standard não, é a sua posição. Então as cidades como as colunas de fumaça, onde uma fumaça sobre elas. É como se as tempestades de fogo selvagem na Califórnia, agora em todos os lugares, né? Eu vi edifícios desmoronando, queimando em Washington. Não, monumentos não estavam, mas negócios e imóveis comerciais. As manchetes declararam que a reconstrução levaria um tempo, mas que o tempo do governo não podia fazer isso no tempo hábil. Né? Então, quando eu vi o ofício do tesouro, e ele está no departamento do tesouro, e agora pisca como se eu vi os bancos.